Mas a gente está se prendendo ao essencial desse tema, exclusão e abraço, que é essa ideia de que o Evangelho nos faz instrumentos do abraço de Deus. A ideia de que a graça de Deus é um grande abraço que Deus dá. E nos deixa, como Igreja de Cristo, essa incumbência para reproduzirmos esse abraço. Muitas vezes o que nós reproduzimos é a exclusão, é o desinteresse, é o afastamento. O que o autor desse livro está destacando é que é justamente porque nós convivemos com pessoas que são diferentes de nós que o convívio se torna importante. E a maneira como convivermos se torna muito importante. Ele parte da realidade dele lá, na década de 90, na ex-Iugoslávia, com todas aquelas etnias e confissões religiosas diferentes, 3 grandes grupos muito distintos e que precisavam conviver, e havia lá muita intolerância, chegou a guerra civil, a separação do país. E ele faz essas reflexões lá, e agora, nesse último ano, olhando o mundo de novo, ele vê que o mundo continua agora em extensão global, muito polarizado, muito radical, os partidarismos se aprofundando, as fissuras de convívio social, as intolerâncias se aprofundando cada vez mais. E é daí que ele, então, publica esse livro de novo, ampliando algumas das suas ideias. É justamente esse livro, nessa nova edição, que eu estou recomendando a leitura a você. Hoje pela manhã, eu disse que falaríamos hoje, para encerrar a série, dos 2 elementos que constroem o abraço. No domingo passado, nós fizemos uma anatomia do abraço. E agora nós estamos falando dos 2 elementos que constroem essa disposição para o abraço. O primeiro elemento é o conceito de verdade. E eu fiz uma reflexão minuciosa com vocês hoje sobre o verdadeiro conceito de verdade no Evangelho. Porque dependendo da ênfase que damos ao conceito de verdade, nós podemos dar força ao ato da exclusão ou podemos dar força ao ato do abraço, ao ato da perseguição ou ao ato da aceitação, ao ato da intolerância ou ao ato do acolhimento. E é justamente quando nós entendemos que a verdade deve ser seguida em amor, que nós retrabalhamos o conceito de verdade e entendemos de que maneira Jesus apresenta a verdade e o que é a verdade para o Evangelho. Mas isso tudo eu já expliquei hoje pela manhã. Se você ainda não ouviu a mensagem dessa manhã, eu recomendo que você a ouça e reflita sobre aquilo que nós falamos. Hoje nós vamos falar sobre o segundo elemento na construção desse abraço, que é a paz. O conceito de verdade, nós retrabalhamos o conceito de verdade no Evangelho, e agora é importante também compreendermos o conceito de paz e o nosso lugar nesse conceito de paz. No Evangelho, na mensagem de Jesus, de que maneira nós participamos desse processo do abraço a partir desse elemento tão importante, tão indispensável, que é a compreensão do que é a paz e de como nós participamos disso. O texto que eu quero ler com vocês essa noite está em Romanos, capítulo 12, verso 18. A carta aos Romanos é a maior carta de Paulo, escrita para uma igreja que ele não conhecia, porque ele não organizou aquela igreja. A igreja de Roma já existia quando ele escreveu essa carta há algum tempo, e já era uma igreja respeitada. Desde aquele tempo, a igreja de Roma já ocupava um lugar especial, não é? O bispo de Roma também já ocupava um lugar especial em todo esse início do cristianismo.
E quando a gente vê hoje, 2000 anos depois, ainda a importância que a Igreja de Roma tem, que o bispo de Roma tem na história. Pois é para essa Igreja de Roma que Paulo está escrevendo essa epístola. Ele quer chegar à Espanha. Ele começou já a entrar na Europa, saindo da Ásia Menor e rompendo a fronteira para a Europa quando ele chegou a Filipos. Filipos foi a primeira cidade da região europeia que Paulo alcança. E agora ele tem planos de chegar à Espanha, que já é na península ibérica da Europa, do continente europeu, lá para adiante. E ele quer o apoio, não só o apoio de incentivo, mas o apoio financeiro da Igreja de Roma para chegar até a Espanha. Então, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele quer explicar para aquela comunidade formada por cristãos judeus, cristãos que vinham do judaísmo, e cristãos gentios, cristãos que vinham de outros modelos de religião. Ele queria explicar para aquela comunidade mista da Igreja de Roma, a igreja que ficava na capital do Império Romano, qual era o evangelho que ele pregava. É a carta mais longa de Paulo e também é a sua carta mais teologicamente trabalhada, por causa desse objetivo que ele tinha de mostrar à Igreja de Roma quem ele era, o que ele pregava, a importância do que ele pregava, para que a Igreja de Roma pudesse ajudá-lo na sua obra missionária. E acabou se tornando a carta mais importante do Novo Testamento. Quase que um quinto evangelho. Nós temos aqui no site da nossa igreja, nesse canal de YouTube da nossa igreja, nós temos uma série de estudos que eu fiz sobre Romanos, que estão só no áudio, e que talvez já devam entrar ou estejam entrando no nosso aplicativo. Mas eu convido você também a ouvir essa série de estudos que fizemos de Romanos, porque, e lá eu chamo Romanos do quinto evangelho, porque é como se Paulo estivesse escrevendo o seu evangelho, explicando todo o conceito e a essência da mensagem que Paulo pregava. E é nessa carta aos Romanos, que até o capítulo 11, Paulo fala da teoria da mensagem do Evangelho. E a partir do capítulo 12, ele fala da prática dessa mensagem na vida. Paulo fazia muito isso nas suas cartas. Numa primeira parte, sempre há considerações teóricas a respeito do sentido e do significado da mensagem de Cristo. E na segunda parte das cartas, ele mostra como a nossa conduta, como o nosso andar, como o nosso comportamento deve refletir essas diretrizes do Evangelho, devem refletir esses pontos essenciais do Evangelho em nossa vida. Ele está fazendo a mesma coisa aqui na carta aos Romanos. A partir do capítulo 12 até o final, Paulo vai falar sobre como é que a gente vive essa fé. Como é que a gente coloca em prática na nossa vida, na nossa conduta, na nossa postura, na nossa ação, na nossa prática. Esses conceitos todos com os quais ele trabalhou até o capítulo 11. E enquanto ele está falando aqui de como devemos andar, é que chega o versículo 18 do capítulo 12, em que ele diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Nas versões mais antigas está escrito: no que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Esse texto é o que eu estou usando essa noite para falarmos sobre esse elemento que nos dispõe ao abraço.
além de compreendermos bem o que significa a verdade no Evangelho e como é seguir a verdade em amor, entendendo que não há mais verdade sem amor no Evangelho, as duas coisas estão juntas. Agora, o apóstolo Paulo nos fala de paz. E nos diz algumas coisas que eu gostaria de realçar para você essa noite e que nós prestássemos atenção. A primeira coisa que me chama a atenção é o verbo no plural. Esse imperativo que Paulo usa, façam todo o possível. Ele está falando com a comunidade como um todo. Ele está colocando o imperativo no plural, no coletivo. Ele está se referindo ao grupo, ele está se referindo à comunidade de fé, à igreja como um todo. Porque a paz é uma responsabilidade de todos nós. O que eu acho interessante nesse texto de Paulo é que Paulo vê a paz, nesse sentido em que ele está usando aqui a palavra paz, como uma construção, como algo que a gente constrói, como algo que a gente desenvolve. E a primeira coisa que ele diz nesse desenvolvimento da paz, nessa construção da paz, é a participação de todos, é o interesse de todos para que haja paz. Por isso o verbo está no plural, façam. Por isso o verbo é abrangente. Por isso o verbo engloba. Por isso o verbo torna a responsabilidade coletiva, comunitária. Paz, muitas vezes nós achamos que é algo que cai do céu. Paz, muitas vezes a gente acha que vai aparecer de repente. Mas quando o Evangelho fala em paz, ele fala de algo que Jesus Cristo trouxe para experimentarmos e para passarmos adiante. Jesus Cristo disse aos seus discípulos no Evangelho de João: deixo a vocês a paz. Sim, há uma paz interior que nós recebemos de Jesus, que nos harmoniza por dentro. Essa é a ideia da paz que Jesus traz ao nosso coração. Ela nos harmoniza por dentro. Ela faz com que o som seja de instrumentos ali devidamente sincronizados para que brote uma melodia gostosa de se ouvir. É essa a ideia dessa harmonização interior. E essa harmonização interior, dessa guerra que travávamos com Deus, da nossa dificuldade de conviver com o outro e dessa guerra que travamos conosco mesmo, essas divisões interiores que temos, isso é resolvido com a paz de Jesus estabelecida em nosso coração. Ele é, no Antigo Testamento, o príncipe da paz. Quando ele nasceu, os anjos no céu avisaram os pastores no campo que havia nascido o Salvador, e um coro de anjos canta que glória seja dada a Deus nas alturas e haja paz entre os homens. Então, Jesus Cristo é esse elemento de instalação de paz no interior dos seres humanos, no coração dos seres humanos. Mas agora, essa paz da qual Paulo está falando, não é só essa paz que cada um tem dentro de si. Isso é uma coisa que Jesus Cristo produz, essa harmonização interior. Mas Paulo agora está falando da paz que construímos coletivamente. Da paz que a coletividade deve desenvolver. Daí porque a primeira observação que eu estou fazendo é o fato deste verbo estar no plural. A segunda observação que eu quero fazer é que fazer é um verbo de ação. Façam é um imperativo que nos coloca em ação. Então não é algo só de responsabilidade da comunidade como um todo,
mas é algo que devemos fazer. E ele ainda acrescenta: façam todo o possível. Quer dizer, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que essa paz do abraço, essa paz do convívio sadio, saudável, essa paz da comunidade que sabe conviver, seja no núcleo familiar, seja no núcleo da comunidade de fé ou a igreja, seja num país. Nós somos diferentes, convivemos com pessoas diferentes, e há coisas que precisamos fazer para facilitar esse convívio. Então, paz aqui para Paulo não é algo que a gente pede: Senhor, dê paz para a nossa cidade, dê paz para a nossa pátria, dê paz para o mundo. Não. Não é assim que a coisa funciona, nesse sentido de paz que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui. Paz é algo que nós construímos juntos, por isso o verbo no plural, e nos esforçando. Existe um esforço para produzir paz. Por isso Paulo está dizendo: façam todo o possível. Ora, fazer todo o possível significa empenhar-se. Significa agir em prol de algo com eficácia, com eficiência. Fazer todo o possível significa lançar mão de todos os recursos que temos para que aquilo aconteça. Fazer todo o possível significa esforçar-se com tudo que podemos nos esforçar para que haja um bom resultado. E isso é fazer todo o possível. Muitas vezes é até sacrificial. Sacrificial para nossos próprios interesses. Sacrificial para nossos próprios desejos. Sacrificial para nossos próprios planos. Mas nesse sentido, quando se trata da paz coletiva, o fazer todo o possível significa inclusive isso: abrir mão em certas condições de algo que é bom para nós, em prol de algo que seja bom para a coletividade, para a comunidade como um todo. Isso é fazer todo o possível. Isso é construir a paz. Essa ação envolvente e envolvedora. E aí nós temos essas duas primeiras coisas que nós vemos aqui nessa recomendação de Paulo: façam todo o possível. E a terceira coisa que ele diz: para viver em paz. E aí, a ideia de viver algo é algo contínuo. Vida é algo que acontece na continuidade. Vida é algo que acontece todo dia. Enquanto há fôlego da vida em nós, enquanto nós estamos vivos, a vida acontece, a vida anda, a vida se movimenta. Então vejam, essa é a terceira recomendação que Paulo faz com referência à paz. A recomendação da participação coletiva, todo mundo trabalhando junto para que haja paz. A recomendação do esforço próprio, do preço que muitas vezes nós temos de pagar para isso, do fazer todo o possível, do agir com interesse real, do agir com eficiência e eficácia para que aquilo aconteça, e de forma contínua. De forma continuada, é viver em paz. Significa fazer isso na segunda, na terça e depois na quarta. E eu não posso acordar na quinta e dizer: agora eu não quero fazer paz, eu quero fazer guerra. Não, é na quinta também. E na sexta. E no sábado, e no domingo, e na segunda de novo. E depois do primeiro mês, no mês seguinte. E depois dos 12 primeiros meses, no ano seguinte. E depois de 10 anos, nos 10 anos seguintes. É viver em paz.
é a continuidade dessa construção e dessa edificação. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Por isso, é bom lembrar duas coisas que nós encontramos, uma na própria palavra do apóstolo Paulo, outra na palavra do Senhor Jesus Cristo. Na palavra de Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, relacionando quais são as virtudes do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, verso 22, ele diz lá, o fruto do Espírito, agora aqui deixa eu abrir um parênteses, para lembrar, eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem os frutos do Espírito, não é, é o fruto. É como se você tivesse uma tangerina com vários gomos. Então, cada uma dessas virtudes é um gomo dessa fruta. Mas o fruto tem que ser trabalhado na sua totalidade. Eu tenho que ver em mim quais são dessas virtudes mais fracas e as que eu preciso trabalhar mais para deixar que o Espírito Santo trabalhe em mim essas virtudes e treiná-las e exercitá-las. Porque o ideal é que eu tenha o fruto do Espírito, isto é, o conjunto dessas virtudes. E no conjunto dessas virtudes, nesse que é o fruto do Espírito, nós temos amor, alegria, paciência, amabilidade. Bem, a terceira virtude é a paz. Amor, alegria, paz. E aqui, as virtudes do Espírito são coisas que precisamos viver. Não é só sentir a paz que Cristo veio nos trazer. É agir para que haja paz. Isso é o fruto ético do Espírito. É a virtude da paz no fruto ético do Espírito. É ética cristã. É vida cristã. É comportamento cristão, assim como amor, assim como bondade, assim como amabilidade, assim como mansidão, assim como controle próprio. É paz. É a ação, é o viver para produzir a paz. Isso é fruto do Espírito. É algo que o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda a fazer. Nós aqui nos tornamos instrumentos da paz para construir e edificar a paz fora de nós. Por isso é virtude, é algo que fazemos para o bem da coletividade, para o bem do mundo. O segundo texto é o do próprio Cristo, nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Quando Jesus Cristo diz que bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os que têm fome de justiça, os que choram, os limpos de coração, os misericordiosos. Aí ele diz assim, bem-aventurados são os pacificadores, são esses que têm o fruto do Espírito e que são instrumentos da paz e que pacificam o ambiente onde estão, seja na família, seja na vizinhança, seja na igreja. Onde eles estão, eles são instrumentos da paz, para apaziguar as coisas. E é interessante que nessa bem-aventurança, Jesus Cristo chama o pacificador de filho de Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque Deus é o grande pacificador. Deus promoveu paz. Deus fez a paz entre a humanidade e Ele. Jesus Cristo veio para isso. Então, Deus, que é o grande pacificador, tem filhos pacificadores. Filhos guerreiros não são filhos de Deus. Gente que dissemina ódio. Gente que fica elegendo o outro como inimigo. Gente que envenena a sociedade, causando separação, partidarismo e divisão, que envenena a família, que envenena os parentes, que envenena os vizinhos, que envenena os irmãos em Cristo.
não são filhos de Deus. Quem não é pacificador não é filho de Deus. De quem é filho? De Deus não é. O Senhor Jesus Cristo disse aos fariseus que eles não eram filhos de Abraão, que eles eram filhos do diabo. Porque eles viviam envenenando as pessoas. Viviam colocando cargas em cima das pessoas mais simples, oprimindo as pessoas, explorando a boa-fé daquelas pessoas. Vocês não são pacificadores, então vocês não são filhos de Abraão, coisa nenhuma. Vocês são filhos do diabo. Quando Jesus fala na bem-aventurança, ele fala em ser pacificador, porque somos filhos de Deus. Então veja, a paz nesse sentido de nós vivermos a paz, tanto é uma virtude do fruto do Espírito, quanto é uma bem-aventurança das que Jesus ensina aos seus discípulos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E aí nós voltamos à ideia inicial desta mensagem. Estamos interessados em construir abraço. Estamos interessados em ser agentes do abraço. Nessa época de grandes polarizações, radicalizações, partidarismos, ódios gratuitos, discussões acaloradas, divisões e fissuras aprofundadas. Nessa época, nesse momento que estamos vivendo, somos chamados a abraçar e acolher, a unir em vez de separar, a trazer para perto em vez de expulsar para longe. E dois elementos são necessários para a disposição desse abraço na nossa mente, na nossa cabeça, porque é aqui que tudo começa. A compreensão do que é verdade em amor, do que é seguir a verdade em amor, e a compreensão de que não basta ter a paz que Cristo veio trazer para nos harmonizar por dentro. No Evangelho, nós somos aqueles que constroem a paz, que edificam a paz, ou que, como o apóstolo Paulo diz, que fazem todo o possível para viver em paz. É algo no plural, é algo que exige esforço e empenho, é algo de ação, é algo contínuo e diário. É algo da vida. É algo da vida em Cristo. Encerrando esta série sobre o abraço que o Evangelho traz através de nós, eu convido você a ser um construtor, um edificador da paz nesses momentos de guerra. Convido você a ser um instrumento, um edificador do acolhimento do Evangelho, do abraço do Evangelho, não da exclusão, não da indiferença, não do ódio, mas da graça e do amor do Senhor. Paz não cai do céu. Paz é algo que nós construímos juntos. Sempre que deitarmos à noite, perguntemos a nós mesmos: o que fiz hoje que me era possível, com o que pude me empenhar para trazer paz às pessoas? Ou quando acordamos, antes de levantarmos da cama, devíamos nos perguntar: o que é que eu vou fazer hoje? Tudo o que me é possível
para que haja paz e para que eu e aqueles que estão ao meu redor vivam em paz. Esse é o desafio do abraço. Tudo que dissemos aqui essas semanas é o desafio do abraço. O que eu estou fazendo é convidando você para ser os braços de Jesus que abraçam. Seja os braços de Jesus que abraçam. É esse o convite do Evangelho. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos ouvir agora mais um louvor. Daqui a pouquinho voltamos para encerrar o nosso culto.